Nós temos um ano pela frente. E nós temos muitas expectativas. Nós criamos expectativas e a gente então vai em busca disso. Em nome de Jesus. Se você não tem nenhuma expectativa, o Espírito Santo vai te dar expectativas também, em nome de Jesus. E nessa noite, temos uma palavra que vem do coração de Deus, para nós enfrentarmos o ano de 2026, com essa palavra. Poderia falar de sonhos, poderia falar de conquistas, poderia falar de batalhas, poderia falar de bênçãos, poderia falar de tantas coisas. Mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração para falar, e dessa eu vou falar nessa noite, e vai ser muito bom. Eu quero ler com você então. A palavra de Deus está no livro de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Depois nós vamos ler João 15 e depois João 16, alguns versículos só. João 14, 16. Diz assim a palavra: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora João 15, 26. Deus vos enviarei da parte do Pai, Espírito da verdade, Deus vos quer, Deus dará testemunho. Amém? E agora João 16, do 13 até o 15. Portanto, que é Espírito de verdade, Ele vos guiará toda a manhã, e quem não falará de ele, mas na tudo que tiver dizendo, toda anunciará o grado dele. Ele glorificará, porque há de esconder dele, todo há de se anunciar. Muito quanto vai entendeu, por isso que há de entender. Amém? De quem nós estamos falando, irmãos? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Para ter vitória nas batalhas, Espírito Santo. Para termos conquista em nossos relacionamentos, Espírito Santo. Para irmos bem profissionalmente, Espírito Santo. Para andarmos bem na vida, em família, trabalho, estudo, o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. E não só precisamos do Espírito Santo, nós precisamos entender e saber quem é o Espírito Santo. Quem é este Espírito que foi falado aqui desde o início, a primeira oração? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus disse que Ele é o outro Consolador. O Espírito Santo é o outro Consolador. Interessante que João escreveu, Jesus falando: eu não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque Ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o outro Consolador. O Espírito Santo está conosco. O pastor acabou de falar aqui, nós somos o templo, somos a casa, a morada do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. O que é templo, irmão Fernando? É a casa, é a morada onde ele se manifesta. Mas às vezes tem gente que não sabe disso. É por isso que a gente quer falar sobre esse assunto, entender melhor. Em Atos 19:2, Paulo chega a uns irmãos que tinham sido batizados no batismo de João e pergunta para ele: vocês receberam o Espírito quando vocês creram? Eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Irmãos, tem gente na igreja que não sabe e não tem contato com o Espírito Santo. E na verdade Jesus disse: Ele estará convosco. Então é o Espírito Santo que está conosco. Jesus está sentado no trono à destra de Deus Pai, lá na glória. E Ele também está no nosso meio, porque Ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas a pessoa bendita que habita conosco, que ajuda a igreja e que nos ajuda, é o Espírito Santo. E aonde está esse Espírito Santo, irmão Fernando? Está no outro mundo, está no céu. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E às vezes você nem fala com Ele. É isso que Deus quer nos chamar a atenção. Que para este ano de 2026, você e eu falemos mais com Ele, porque Ele é nosso amigo, nosso ajudador. O pastor falou, nosso ajudador. Em todas as nossas fraquezas e debilidades, ali está o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você não só conhece, você tem intimidade com o Espírito Santo. Deus quer nos ensinar, como igreja, a termos intimidade com o Espírito Santo. Irmão Fernando, quando eu venho à igreja e o povo de Deus ora, eu sinto tão bem aqui, eu sinto um calor, eu sinto uma coisa tão boa, uma manifestação do Espírito Santo. Mas e lá em casa? E na rua? E no trabalho? E na dificuldade, e na luta? Não. Irmão Fernando, eu não sabia, eu pensei que é só na igreja. No culto do domingo a gente sente então o Espírito Santo ali, e depois a gente vai embora viver a sua vida. Não, não, o Espírito Santo continua contigo. Ele continua com você. Aleluia, aleluia. Não vos deixarei órfãos. Órfãos é aquele, a pessoa órfã, ou a criança órfã, aquele que não tem pai e não tem mãe, está abandonada. Jesus disse: eu não vou deixar vocês abandonados. O Espírito Santo vai vir, Ele vai ser tudo em vocês. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Irmão Fernando, o Espírito Santo, ele é uma força. Irmão Fernando, o Espírito Santo é uma presença. Quem é o Espírito Santo? Me diz aí, irmão Fernando. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. Mas não é o menor e nem o menos importante. No batismo que Jesus nos ensinou a fazer, Ele se batizai as pessoas que crerem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não falou isso? Falou. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo é Deus. E outra coisa que eu quero dizer para você: o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, mas irmão Fernando, ele tem forma. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem desejo de falar com a gente. A Bíblia fala também que o Espírito Santo pode se entristecer. Só uma pessoa pode se entristecer. O Espírito Santo não é uma coisa ou um sentimento. Ele é uma pessoa. Uma coisa não pode falar, uma pessoa sim.
A irmã leu em João 16:13 que o Espírito Santo nos ensinará. Nos ensinará, o Espírito Santo nos ensinará. Esta é a obra do Espírito Santo, nos ensinar a palavra de Deus. É por meio do Espírito Santo que nós aprendemos a palavra, e é por meio do Espírito Santo que você aprenderá mais da palavra. E aliás, a palavra de Deus é a lâmpada para nossos pés. Nós precisamos basear nossa vida na palavra de Deus. E o pastor bem falou, o Antigo Testamento não está aqui por acaso. O Antigo Testamento é uma visão futura e remete para o Novo Testamento, mas é cumprimento, é Deus agindo ali no Antigo Testamento, através dos profetas. E vamos lá, e como o próprio pastor falou também, pegando o gancho do pastor Jacir, que o Espírito Santo estava sobre o rei, sobre o profeta e sobre o sacerdote. Três pessoas em toda uma nação, na face da terra, tinham o Espírito Santo. E aí vem Jesus, ele é batizado nas águas, então desce sobre ele o Espírito Santo. E aí então Jesus ministra na unção e no poder do Espírito Santo. E Jesus então fala para os discípulos: olha, vocês, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Foi isso que Jesus falou, aqui nós estamos lendo. Mas ficai em Jerusalém até do alto seres revestidos de poder, de virtude. O Espírito Santo é poder, é virtude. O Espírito Santo não é temor, não é acanhar. O Espírito Santo é ter coragem. Os discípulos quando aceitaram a Jesus, os discípulos quando andavam com Jesus, e depois Jesus morreu, onde estavam os discípulos de Jesus? Os 11, depois que Jesus morreu? Não, irmão Fernando, Jesus morreu, então eles foram pregar. Não. Quando Jesus morreu, os discípulos tiveram o quê? Medo dos judeus, porque iriam perder sua cabeça. Os judeus estavam perseguindo eles, e eles estavam onde? Muitas passagens, dentro de casa, fechados com medo. Aí vem Jesus e diz: olha, vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder. E aí esses homens receberam virtude, receberam poder de Deus. E aonde aconteceu o que mais prendia esses homens? Pedro, João, não tinham mais medo de nada. Depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles não tinham mais medo de nada. Eles tinham coragem, eles testemunhavam, eles falavam. Não queriam saber se os judeus o perseguiam ou não, se lançavam na prisão ou não. Eles falavam de Jesus com poder e autoridade, e os sinais e prodígios aconteciam, porque o Espírito Santo nos impulsiona com coragem. Você precisa de coragem para vencer este ano? Você precisa do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa, porque uma pessoa tem poder de pensar, e assim também pode ensinar. João 14:26, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo pode interceder por nós. Romanos 8:26, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como que não é uma pessoa? É uma pessoa que intercede por nós, por você, com gemidos inexprimíveis diante de Deus, porque você nem sabe orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ordenar. Atos 13:2, o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé. O Espírito Santo falou com eles. O Espírito Santo é uma pessoa, porque pode sentir. O Espírito Santo pode ter amor. O Espírito Santo pode se entristecer. Efésios 4:30. O Espírito Santo é uma pessoa, mas uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus, pois possui os atributos de Deus. Ele é onipotente. Marcos 13:10 e Atos 2. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente. Salmo 139, para onde irei do teu Espírito? Se eu for no abismo, Ele está. Se for ao céu, Ele estará também. O Espírito Santo está em todo lugar. Ele é onisciente. O Espírito Santo conhece também nossos pensamentos. Ele sabe o que passa em nossos corações. O Espírito Santo é onisciente, então Ele é Deus. Ele tem que ser adorado como Deus, Ele tem que ser tratado em nosso coração como Deus, Ele tem que ser honrado como Deus em nosso coração.
E o mais importante, meu irmão, minha irmã, é que Ele está contigo. Sempre. Sempre. O Espírito Santo está com você sempre. Eu não, o pastor não, teu irmão, teu marido, não, mas o Espírito Santo está com você sempre. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando aceitamos essa verdade, nossa experiência cristã muda drasticamente em todas as áreas da nossa vida. Mas qual é a obra do Espírito Santo então? Jesus falou. Para entendermos com clareza a ação do Espírito Santo, vamos ver aqui o que ele fala. Em João 14,16, Jesus fala que o Espírito Santo é o outro consolador. Consolar. O Espírito Santo é aquele que consola o nosso coração. É Ele que te consola. Precisa de consolo? Precisa do Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. O Espírito Santo veio para convencer do pecado. Foi Ele que nos convenceu do pecado, que somos pecadores. Foi o Espírito Santo. Foi Ele que nos convenceu. Guiar a toda a verdade. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. O que mais nós temos nos nossos dias? As fake news, as mentiras. E o pai da mentira está solto por aí, que é Satanás. Mentira em cima de mentira. E nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Mas quem vai nos ensinar? O Espírito Santo vai te ensinar. Aleluia. Irmão Fernando, eu não sei, quando eu leio a palavra de Deus, eu não entendo muito bem ainda. Irmão, minha irmã, ore ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, foi o Senhor que inspirou os homens a escrever isso aqui que eu estou lendo. Então o Senhor é o professor. Me ensina, Espírito Santo, como Jesus falou que o Senhor me ensinaria. Me ensina a palavra, o que o Senhor quer dizer com isso. Me fala ao coração. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, mas quando o Espírito Santo ensina, se não é uma letra somente, se não é um livro somente, enfadonho muitas vezes, se não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não entende a Bíblia. Sem o Espírito Santo, olha a frase que eu estou falando. Sem o Espírito Santo não há entendimento das Escrituras Sagradas. Não há entendimento, porque o Espírito Santo é que inspirou. Irmão Fernando, foram os homens que escreveram a Bíblia. Verdade, mas inspirados por o Espírito Santo. Amém? Amém? Uma pessoa te falar isso agora assim: não, foram os homens que escreveram a Bíblia. Você diz: é verdade. A pessoa vai assim: what? Mas como tu concorda comigo? Concordo, foram os homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo então vai nos anunciar as coisas futuras. Meu Deus, o Espírito Santo vai nos lembrar das palavras de Jesus e vai nos ensinar todas as coisas. Precisa de conhecimento, precisa de entendimento, você precisa ter uma aulinha do Espírito Santo. Qual a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo é o agente transformador da nossa vida. A primeira evidência do Espírito Santo em nossa vida é uma mudança no teor das nossas conversas. Irmãos, se eu estou na igreja, se eu venho aqui, eu aceitei Jesus, e a minha vida não muda 1 milímetro durante os anos, é porque na verdade eu não estou dando ouvidos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está batendo, está falando, está querendo ensinar, mas eu não dou ouvidos a Ele. Pode isso, irmão Fernando? Pode. Tem muita gente que tem 30 anos de cristão e continua a mesma pessoa ainda, as mesmas rusgas, os mesmos traumas, as mesmas queixas de mal com a vida. Meu Deus do céu. Mas nós não somos assim, né? Em nome de Jesus, né, irmãos? Em nome de Jesus, não. Nós estamos aqui porque a gente quer mudar. E evangelho de Jesus sem mudança não é evangelho. Evangelho exige mudança. Você e eu precisamos mudar.
Amém ou não amém? Precisamos mudar. Eu preciso mudar. Não, irmão Fernando, eu sou perfeito. E sou eu o dono da razão. Eu que sei. Não. Nós estamos no lugar errado então. E aqui nós somos um grande grupo de imperfeitos, buscando em Deus aperfeiçoar nossa vida, melhorar. É na igreja aqui, ouvindo a palavra de Deus. Nós não somos os certos, os perfeitos, não. No mundo nos considera assim: ah, você é perfeito, você pensa que você sabe tudo, que você vai na igreja. Não, não, contrário, eu estou indo na igreja porque eu quero mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Eu quero não ser mais o mesmo e viver os mesmos traumas, problemas da minha vida que está aqui dentro, a culpa. Eu quero algo novo na minha vida, eu preciso mudar. E essa mudança vem quando a gente dá ouvidos ao Espírito Santo, quando a palavra de Deus realmente torna efeito em nosso coração. A palavra de Deus, o Espírito Santo. Tem várias frases aqui. O Espírito Santo, através da Assunção, nos revela as profundezas de Deus. O Espírito Santo gera unidade na vida da igreja. É o Espírito Santo que une a igreja. O Espírito Santo regenera o crente. O Espírito Santo justifica o crente. O Espírito Santo santifica o salvo. O Espírito Santo é o meio usado por Jesus para batizar o crente. Oh, glória! O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo está para sempre com o crente. O Espírito Santo ensina o crente. O Espírito Santo guia o crente. O Espírito Santo ajuda o crente em suas fraquezas. O Espírito Santo intercede pelo crente. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo dá dons espirituais ao crente para o bem da igreja. É o Espírito Santo que dá os dons. Quem quer dom aí? Quem quer ter dons do Espírito? Oh, glória! Olha, muitas mãos levantadas aí. Eu quero ter dom do Espírito Santo. Eu quero ter dons do Espírito Santo, para que Deus me use para abençoar o povo dele, ser um instrumento de Deus, os dons. Então vem através do Espírito Santo. Vejam só, olha a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e eu preciso conhecer mais o Espírito Santo. Agora vamos ler então Gálatas 5:22. Amém? A irmã acabou de ler o fruto do Espírito. O que é fruto, irmão? Fruto é uma fruta lá que eu... Não, é isso, irmão, não é isso. Fruto é o resultado. O que o Espírito Santo gera. Então, o que o Espírito Santo gera na vida do cristão? Olha lá, vamos lá. Amor. Opa! A primeira palavra, amor. O Espírito Santo gera amor com um coração que ama mais a Deus e ao próximo. Uau! O Espírito Santo lhe gera paz. Está meio sem paz aí, irmão, irmã? Está meio sem paz? Está precisando mais do Espírito Santo aí, do fruto dele, viu? Olha aí, ó. Que excede todo entendimento, ele ministra paz. O Espírito Santo traz paz ao coração do cristão. É o Espírito Santo, está pegando fogo, não sei onde. O crente tem com paz. Tem problemas para resolver. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tudo bem, a gente sabe disso, mas paz, e não caos, e não ódio, e não rancor, não amargura. Se você é crente em Cristo Jesus, como eu sou também, e o Espírito Santo de Deus está em você, você sim vai ter amor, sim vai ter paz. Se você tem comunhão com Ele, o Espírito Santo, Ele traduz em nós a alegria. A alegria do Senhor, nossa força é, o pastor falou, a alegria. Tem uma canção que diz: não pode ser triste um coração que ama a Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus, né? Não pode ser triste. Como eu posso ser um cristão triste se Jesus me salvou? Se eu tenho a garantia da vida eterna com Deus, se o Espírito Santo está comigo e me ajuda em minhas fraquezas, como eu posso ser um cristão triste? Mas acontece. Então precisamos orar e ter comunhão com o Espírito Santo. Está vendo que eu estou falando aqui de algo mais individualizado?
de algo que você tem que carregar contigo, de que você tem que entender, porque na verdade quem vai viver a tua vida daquela porta para fora é você. É você. Estamos falando aqui não somente de coisas de lá do céu, que a gente vai encontrar lá, não, aqui na terra, mas trazendo o divino para nos ajudar, o Espírito Santo, em toda a nossa vida. Ou você deixa de ser cristão da porta para fora? Não, da porta para fora é eu lá em casa, eu que mando, é do meu jeito, da minha cabeça, e não, eu só venho aqui, então eu tenho a minha religião, eu sou evangélico, e tenho aqui minha Bíblia, bem grande, do obreiro. De que adianta? De que adianta aqui ser crente? Aqui é fácil ser crente, aqui é fácil. Aqui é muito fácil dar glória a Deus. Mas quando o bicho pega lá, oh glória, aleluia. E é isso que Deus quer nos ensinar, irmão, que nós temos um ajudador, é o Espírito Santo, que é a Ele que nós devemos recorrer em todos os momentos. Vou fazer um negócio, Espírito Santo, é isso que o Senhor quer que eu faça? Ou não? Se é isso que o Senhor quer, abre as portas. Se você é isso que o Senhor não quer isso, fecha as portas. Paulo falou, olha, nós queríamos ir lá para Macedônia, mas o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo nos impediu. Não vão. Então ele dirige, ele orienta, ele guia. Mas aquele que busca, que fala com ele. E eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo ele está falando com a gente toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Não falando como, eu não ouço. Será que Deus vai descer do céu e falar assim, oh meu servo Fernando? Não, Deus não vai fazer isso nunca. Ele fala aqui dentro, não é que ele mora aqui dentro. Ele fala, meu filho, não vai pela direita. Não vai, filho. Aí o Fernando, é do meu coração isso. Vai pela esquerda e quebra a cara. Aí depois que quebra a cara, volta, ai Deus, me perdoa e tal. Ainda bem que Deus não é o Fernando, porque se ele fosse o Fernando, teria um chicotinho. Te falei? Não. O Espírito Santo é amoroso, é paciencioso, e está nos ensinando nesta noite que Ele quer ter relacionamento contigo, um relacionamento pessoal, íntimo, de amizade de verdade. Eu sei que você vai sair daqui e a tua vida vai ser impactada, você não vai ser o mesmo, você também que está me assistindo. Eu vou buscar mais o Espírito Santo. Então se Ele é esse Deus que mora dentro de mim, como é que Ele mora dentro de mim? Eu não falo com Ele. Eu estou carregando o Espírito Santo para lá e para cá e Ele não fala com Ele. Ai, Deus não me fala, Deus não me diz nada, Deus está falando. É nós que não estamos dando atenção à voz dEle. Mas para ouvir a voz do Espírito Santo eu tenho que aprender mais dEle, falar com Ele. Amém? Então, o Espírito Santo traz mansidão. Opa, tem gente que precisa de mansidão. Ele acalma o nosso coração. O Espírito Santo traz longanimidade, paciência para suportar as ofensas. O Espírito Santo traz benignidade ao nosso coração, que nos leva a fazer o bem. O Espírito Santo traz a bondade ao nosso coração, para nós fazermos boas ações aos outros. É o Espírito Santo. Ou você acha que é bonzinho? Ah, eu sou tão bonzinho que eu faço oferta. É o Espírito Santo que está trazendo você, ó. Vai lá, faz isso. Vai lá, seja bom. Vai lá, faz assim. É o Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando. A palavra de Deus fala que Ele nos guiará. O que é guiar? É pegar pela mão e dizer, vamos por aqui, ó. É por aqui. O Espírito Santo é nosso guia. O Espírito Santo também produz em nós fé. Fé, irmãos, fé. Que nos leva a crer mais em Deus. É o Espírito Santo que produz fé em nós. O Espírito Santo produz também em nós domínio próprio. Nos sinaliza para controlar-nos em todas as circunstâncias. E tem gente que não se controla. Tem gente que explode toda hora. Estou falando de crente. Não do mundo, crente. De nós. Não de outras pessoas, de nós. Que às vezes perdemos o domínio próprio. Mas o Espírito Santo produz domínio próprio. O que é isso? Eu consigo me dominar. Quando chega ao ponto de explodir, o Espírito Santo, não.
cerra os dentes e diz glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Domínio próprio, aleluia. Domínio próprio, aleluia, aleluia. É Ele, é o Espírito Santo que vai falar: filho, não faça isso. É mesmo. E agora você vai perceber algo. Se você olhar para trás um pouquinho, 5, 6 meses a um ano, como você era, e agora como você está hoje, você diz: é mesmo. Tem coisas que antes eu não levava para casa. Não. A pessoa me fala desaforo, não. E agora eu não me reconheço mais. Glória a Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo te mudando, te ajudando a ser uma mulher, um homem melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quanto mais cheio do Espírito Santo, menos das coisas da terra. E aqui está. Eu tinha uma figura para mostrar para vocês. Quanto mais do Espírito Santo, imagine uma linha. Menos do Espírito Santo, mais do Espírito Santo. Uma linha. Aqui menos, aqui mais. Quanto menos do Espírito Santo, mais das coisas da terra, menos das do céu. Quanto menos do Espírito Santo, mais as coisas da terra me importam, me consomem, e menos das coisas do céu eu entendo. Quanto mais do Espírito Santo eu tenho, menos das coisas da terra me consomem, mais eu creio nas coisas do céu. Aleluia, aleluia. E se por falar em céu, para onde a gente vai? Para o céu. É para lá que a gente vai. É para lá que a gente vai. É para o céu. Aleluia. E o Espírito Santo nos quer conduzir assim, desde já. Mais as coisas do céu, mais as coisas divinas, pensar nas coisas que são do alto. Essas coisas da terra são passageiras. Quanto mais o Espírito eu tenho, menos valor eu dou às coisas daqui, menos importância. Mas quanto menos o Espírito Santo, as coisas daqui me consomem, os problemas me consomem. Vivo atucanado com as coisas daqui, quero só as coisas daqui, vivo para as coisas daqui, e não vejo as coisas de Deus. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, sim Deus, nós precisamos de Ti. E o Espírito Santo me falava para dizer para nós aqui essa noite: vocês precisam de mim, do Espírito Santo. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Você precisa do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Então estamos indo para o nosso encerramento aqui. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude, o que é virtude? Poder para fazer o bem. Não só poder, não só poder, não só autoridade. É autoridade e poder para fazer o bem. Isso é virtude. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus que falou isso. Mas irmão Fernando, ele falou isso para os seus discípulos que estavam ali. Verdade. E nós somos quem então? Discípulos de Jesus. Então essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós. E quando a gente aceita que a palavra que está na Bíblia é para mim, a nossa concepção cristã muda. Porque se eles foram batizados, e aí eu lembro-me que me converti e li a palavra de Deus, porque eu dizia assim, na minha ingenuidade: os irmãos falam aí, prego lá, mas eu quero conhecer, eu quero ver. Se Deus falar com eles, Deus vai falar comigo também. Eu quero entender. E eu era assim, era minha ingenuidade, né?
Era a minha ingenuidade, mas foi assim que eu cresci um monte, buscando. E eu vi em Atos que Deus, então eles eram batizados com o Espírito Santo, recebiam o Espírito Santo, receberam virtude do Espírito Santo. E eu disse, meu Deus, eu lendo aquilo ali, não, então se está na palavra, eu também quero para a minha vida. Eu também quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu também quero receber essa virtude. Como não? Eu comecei a buscar, e buscar, e buscar. E aconteceu o quê? Encontrei. O Espírito Santo me alcançou porque eu acreditei na palavra. Na palavra de Deus. Se você orar e se você crer na palavra de Deus, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Deus zela para cumprir a palavra dele. Deus tem um compromisso com a palavra, não com o que eu, Fernando, falo, mas com a palavra dele. Amém? E isso você tem que tomar para ti. Senhor, está na tua palavra e eu creio. Amém? E o Espírito Santo vai dizer, que bom, está crendo em mim. É por aí. Efésios 5, 18, 19 diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha aí o sobrenatural. Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Responde aí, Fernando. Para poder testemunhar de Jesus. Atos 1:8. Eu quero falar de Jesus, eu preciso da virtude do Espírito Santo. Eu quero levar Jesus para as pessoas, eu preciso do poder do Espírito Santo para isso. Senão não torna efeito nenhum. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo de Jesus, porque o Espírito Santo me lembra de Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus. É o Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Para receber dons espirituais para a obra, para a edificação da igreja. Dom de profecia, dom de revelação, palavra de conhecimento, dom de curar, de falar em línguas, de interpretar línguas, de sinais, de prodígios e maravilhas. Dons do Espírito Santo. Para isso nós precisamos buscar os dons, e o Espírito Santo vai nos dar. Por que ser cheio do Espírito Santo? Para ter poder nas batalhas espirituais. Aí, para que ser cheio do Espírito Santo? Para sermos mais e mais semelhantes à imagem e semelhança de Jesus. A obra do Espírito Santo é nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Cada dia o Espírito Santo está tocando em você, está conduzindo você, e você está mudando, vai mudando, vai mudando, e cada vez mais você vai se tornando parecida com Jesus. Sabia disso? Então Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e Jesus é o modelo perfeito, e o Pai, através do Espírito Santo, está nos tornando parecidos à imagem e semelhança de seu Filho amado Jesus, e através do Espírito Santo nós somos feitos filhos também. Você e eu precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. 2026, nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele não dá. Não dá. Pode até dar, num caminho não sei para onde. Mas eu quero vencer fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, irmão Fernando. Eu quero conquistar, eu quero ir, eu quero ser guardado, eu quero ser livre. Minha família precisa de salvação, irmão Fernando. Eu estou orando tanto tempo. Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Não meia boca, não rasinho, não minguando, cheio do Espírito Santo. Quem? Paulo fala isso, Efésios 5,18, encerrando. Enchei-vos do Espírito.
Quem enchei-vos? Nós. De que maneira? Buscando. Falando com Ele, orando pelas madrugadas, fazendo jejum, falando com o Espírito Santo. Espírito Santo é Deus que mora dentro de você, de mim.